No alto dos Andes colombianos, existe uma lagoa cercada por montanhas íngremes. Hoje, Guatavita parece silenciosa, mas durante séculos, homens tentaram obrigá-la a revelar o que escondia. Baixaram seu nível com baldes, cortaram a encosta, escavaram túneis, mobilizaram trabalhadores e gastaram fortunas para chegar ao fundo. E havia uma razão. Ouro realmente apareceu nas margens. Pequenos objetos, oferendas, sinais de que alguma coisa havia sido lançada ali antes da chegada dos europeus. Cada fragmento parecia confirmar uma história maior. Uma história de riqueza tão extraordinária que sobreviveria a fracassos, mapas errados e expedições inteiras desaparecendo no interior da América do Sul. Essa história recebeu um nome: Eldorado. Mas para entender por que tantos homens procuraram uma cidade, precisamos começar por algo muito menor: um ritual. Muito antes de Eldorado aparecer nos mapas europeus, os muiscas viviam nos altiplanos do que hoje é a Colômbia. Suas sociedades possuíam chefias, redes de troca, agricultura e uma tradição metalúrgica sofisticada. Lagos, cavernas e outros pontos da paisagem podiam ter importância ritual e receber oferendas. Séculos depois, cronistas espanhóis registraram uma cerimônia associada à Guatavita. Segundo essas narrativas, um novo governante participaria de um rito sobre uma balsa. Ouro e outras oferendas seriam entregues às águas. Em versões famosas, o próprio cacique aparecia coberto de pó de ouro. É daí que vem a expressão "o dourado". O ponto essencial é este: o núcleo antigo da história não descrevia uma metrópole com ruas de ouro. Descrevia uma pessoa, uma cerimônia e um lugar sagrado. E essa diferença muda tudo. Para os europeus do século XVI, o ouro era poder em uma linguagem quase imediata. Pagava soldados, financiava viagens e fortalecia coroas. Nos Andes, o mesmo metal podia participar de outra lógica. Objetos de ouro e de ligas metálicas eram trabalhados com enorme habilidade e usados também como oferendas. Pequenas figuras, conhecidas como tunjos, foram depositadas em contextos sagrados. Um objeto que para uma comunidade podia ser entregue à água e retirado da circulação, para um conquistador podia parecer riqueza esperando ser recuperada. Esse choque de significados é decisivo. Grande parte do que sobreviveu da ourivesaria muisca mostra trabalho técnico, intenção e contexto. Não era matéria-prima sem forma, mas objetos produzidos para relações sociais e rituais específicas. Reduzir tudo ao peso do metal significava apagar parte do sentido original dessas peças. Quando os dois olhares se encontraram, o ouro deixou de ser apenas metal. Tornou-se uma promessa. E promessas de riqueza viajam mais rápido do que qualquer expedição. Na década de 1530, os espanhóis já sabiam que grandes quantidades de ouro haviam sido encontradas em outras partes das Américas. Notícias de novas riquezas corriam por portos, acampamentos e rotas de conquista. Por volta de 1536, relatos de Eldorado alcançavam espanhóis nas costas do Caribe e do Pacífico e ajudavam a alimentar novas entradas para o interior. Não existia uma única expedição seguindo um mapa perfeito. Existiam grupos diferentes, informações fragmentadas e uma competição brutal por território, prestígio e recompensa. Gonçalo Jiménez de Quesada avançou para o altiplano. Outros chefes, como Sebastián de Belalcázar e Nicolaus Federmann, chegaram por rotas distintas. Quando esses mundos se encontraram na região andina, encontraram também algo perigoso para a imaginação europeia:
ouro de verdade, sociedades complexas e histórias sobre oferendas. Eldorado já não parecia apenas rumor, parecia uma pista. Guatavita oferecia exatamente o tipo de evidência que alimenta uma obsessão. A lagoa existia, era associada a práticas religiosas e objetos de ouro podiam ser recuperados quando seu nível baixava. Em meados do século XVI, tentativas de retirar água expuseram partes das margens e revelaram oferendas. Décadas depois, uma operação muito maior cortou a borda da montanha para reduzir o nível da lagoa. Novamente, objetos apareceram. Para um caçador de tesouros, isso poderia soar como confirmação absoluta. Se havia ouro aqui, haveria muito mais no fundo. Mas havia uma diferença entre encontrar oferendas reais e provar a existência de uma riqueza ilimitada. Essa diferença quase desapareceu. E então ocorreu um dos mecanismos mais poderosos de toda a história de Eldorado. Cada pequena descoberta passou a ser usada para justificar uma expectativa ainda maior. O mais estranho em Eldorado é que o fracasso raramente encerrava a busca. Ele mudava o endereço. Se a riqueza não estava exatamente em Guatavita, talvez estivesse além das montanhas. Se não estava naquele vale, poderia estar em outro reino. Se os Andes já haviam sido atravessados, então o verdadeiro Eldorado estaria mais a leste, atrás de rios que poucos europeus conheciam. Aos poucos, o dourado deixou de ser apenas a lembrança de um ritual. Passou a nomear uma riqueza distante, um governante fabuloso, uma região e, em algumas versões, uma cidade. O mapa crescia porque a promessa precisava de espaço para sobreviver. Esse deslocamento é crucial. A busca já não dependia de encontrar a cerimônia original. Ela podia continuar em qualquer território ainda pouco conhecido pelos europeus. Eldorado havia se tornado móvel. Mover Eldorado pelo mapa era fácil. Mover uma expedição era outra história. Cada avanço exigia comida, animais, guias, embarcações, alianças e caminhos que muitas vezes não existiam para os europeus. Nos grandes rios e nas florestas, distância significava desgaste. Chuva comprometia provisões. Doenças derrubavam homens antes que o destino aparecesse. A busca também carregava violência. Comunidades indígenas eram pressionadas por informação, trabalho e recursos. O custo de Eldorado, portanto, não está apenas no ouro que não foi encontrado. Está nas vidas consumidas pela marcha e nas sociedades atingidas pela conquista. E havia um mecanismo que mantinha tudo em movimento. Uma expedição fracassava, mas parte de suas informações sobrevivia. Um nome passava para outro mapa. Um rio apontava para uma região ainda menos conhecida. O fracasso não fechava a rota. Ele produzia a próxima. Isso ajuda a explicar por que tantas buscas podiam terminar sem recompensa e, ainda assim, alimentar novas partidas. O que retornava não era o tesouro, mas informação incompleta, expectativa e um território ainda maior por verificar. Assim, enquanto homens desapareciam do caminho, Eldorado continuava avançando para o horizonte, geração após geração. No fim do século XVI, Eldorado já havia viajado muito além do altiplano Muisca. Relatos europeus passaram a associar a grande riqueza a Manoa e a região da Guiana, nas imensas bacias ligadas ao Orinoco. Essa mudança mostra como a lenda se adaptava ao conhecimento geográfico da época. Onde o mapa europeu era mais incerto, havia mais espaço para uma cidade extraordinária. Cartógrafos começaram a representar terras,
rios e nomes que misturavam observação, relato de viagem e informação de segunda mão. Um mapa não precisava ser uma mentira para transmitir incerteza. Bastava preencher áreas pouco conhecidas com informações cuja origem era difícil de verificar. Para quem olhava o interior sul-americano de longe, o desconhecido podia parecer um espaço enorme cercando uma promessa dourada. Eldorado não estava mais apenas em Guatavita. Agora podia estar onde o mapa ainda não conseguia responder. É nesse ponto que Walter Raleigh se torna importante. Não como protagonista de Eldorado, mas como exemplo de quanto a busca já havia mudado. Em 1595, ele partiu para a América do Sul. Raleigh era cortesão, soldado e navegador, e via a Guiana também dentro da rivalidade entre Inglaterra e Espanha. Na região, buscou informações sobre Manoa e sobre uma riqueza que, em seu relato, parecia capaz de alterar o equilíbrio entre impérios. No ano seguinte, publicou The Discovery of Guyana. A obra não encontrou Eldorado, mas ajudou a dar à promessa uma nova geografia e um novo público. Rumores que haviam circulado por décadas no mundo colonial agora podiam ser lidos em inglês como argumento de exploração, riqueza e poder. Raleigh voltaria à região muitos anos depois. A segunda tentativa também fracassaria e terminaria em desastre político para ele. O ponto não é que Raleigh tenha chegado mais perto de Eldorado. É que, em sua época, Eldorado já havia se tornado grande o bastante para entrar na disputa entre impérios. Enquanto mapas empurravam Eldorado para leste, Guatavita continuava exercendo outra atração. Ali, ninguém precisava imaginar que algum ouro havia sido oferecido. Havia objetos reais, e isso bastava para alimentar novas tentativas. A encosta foi cortada. O nível da água foi reduzido. Séculos depois, novas operações voltaram com técnicas diferentes e a mesma expectativa. O problema nunca era apenas chegar à lama do fundo. Era transformar uma paisagem sagrada em um cofre que pudesse ser aberto. As buscas recuperaram peças, mas não a montanha de riqueza que justificaria séculos de histórias. A contradição ficou cada vez mais nítida. Quanto mais se escavava, mais clara ficava a existência de oferendas reais. Ao mesmo tempo, mais difícil era sustentar que aquele lago escondia uma fortuna sem limites. A evidência confirmava uma parte da história e enfraquecia outra. Ainda assim, a ausência do grande tesouro não apagou Eldorado. Porque, a essa altura, duas narrativas já conviviam. Guatavita, com suas oferendas reais, e a cidade ou o reino fabuloso, sempre um pouco além do último fracasso. Em 1969, longe do fundo de Guatavita, uma descoberta extraordinária surgiu em Pasca, ao sul de Bogotá. Dentro de uma pequena caverna havia objetos votivos. Entre eles, uma peça com pouco menos de 20 centímetros de comprimento. Uma balsa de ouro, feita em uma única fundição pela técnica da cera perdida. No centro está uma figura maior, cercada por outros personagens. A obra é hoje conhecida como Balsa Muisca. Ela não é uma fotografia congelada do passado e não foi encontrada em Guatavita, mas oferece uma evidência material poderosa de que cenas cerimoniais com balsa, autoridade e oferenda faziam parte do universo muisca. A peça devolve a história ao ponto de partida. Antes dos mapas, das marchas e das cidades imaginadas, havia pessoas reais produzindo objetos para fins que os conquistadores nem sempre compreendiam. A arqueologia recente em torno de Guatavita acrescenta uma última camada.
O levantamento publicado em Larin American Antiquity identificou evidências compatíveis com um local ritual e com oferendas. Mas a distribuição dos materiais sugere práticas de menor escala do que as cerimônias grandiosas descritas em algumas crônicas dos séculos XVI e XVII. Isso não elimina a tradição de Eldorado. Faz algo mais interessante. Obriga a separar o núcleo histórico de sua amplificação. Sabemos que havia uma paisagem sagrada. Sabemos que objetos eram oferecidos. Sabemos que o ouro fazia parte desse mundo. O que não sabemos é se cada detalhe dramático registrado pelos cronistas aconteceu exatamente como foi narrado. E não temos evidência de uma cidade inteira construída de ouro. O mistério real não está em escolher entre tudo verdade e tudo mentira. Está em entender como fatos, memória e desejo se fundiram. Eldorado atravessou séculos porque nunca dependeu de uma única resposta. Quando era um homem, podia virar um reino. Quando um lago entregava apenas pequenas oferendas, a fortuna podia estar em outro lugar. Quando os Andes deixavam de oferecer espaço para a promessa, o mapa abria a Guiana. E quando as expedições fracassavam, o fracasso podia ser interpretado apenas como prova de que ainda não haviam chegado longe o bastante. Talvez seja por isso que Eldorado permaneça tão poderoso. A história começa com ouro, mas termina falando de expectativa. De como os seres humanos transformam fragmentos reais em futuros imaginados. E de quanto estão dispostos a perder para alcançá-los. A cidade pode continuar ausente. A busca, essa sim, deixou marcas em todo o caminho. Se Eldorado começou com algo real, em que momento a evidência terminou e a obsessão passou a conduzir a história? Para você, o que manteve essa busca viva por tanto tempo? O ouro encontrado, os mapas incompletos ou a esperança de que a próxima expedição finalmente chegaria lá? Deixe sua teoria nos comentários. Inscreva-se no Arquivo Secreto e acompanhe os próximos dossiês. O próximo mistério já está esperando.